Em uma fria noite de abril de 1912, Elizabeth Gladys, uma jovem de 22 anos, caminhava pelos corredores da segunda classe do Titanic. A viagem para a América era o começo de uma nova vida para ela, deixando para trás os invernos cinzentos da Inglaterra e uma família que pouco a entendia. Seu coração batia acelerado, não apenas pela expectativa do futuro, mas por uma sensação crescente de desconforto que parecia envolvê-la desde que o navio zarpara. Elizabeth era uma jovem reservada, de olhos castanhos intensos e cabelos longos e negros como a noite. Sua expressão, muitas vezes séria, escondia uma alma inquieta, algo que aqueles ao seu redor dificilmente percebiam. Ela viajara sozinha, algo incomum para uma mulher jovem naquela época. Mas Elizabeth sempre fora diferente. Tinha uma sensibilidade aguçada para o que outros não viam. Uma intuição que lhe sussurrava segredos sobre o mundo ao seu redor. Se inscreva no canal, deixe seu like. Naquela noite em particular, enquanto o navio cortava as águas geladas do Atlântico, Elizabeth sentiu algo estranho. Havia algo nos corredores da segunda classe que a perturbava. Os passos ecoavam de forma estranha, as sombras pareciam mais longas do que deveriam ser, e o silêncio era quebrado apenas por sussurros distantes, quase imperceptíveis. Sentia-se observada, como se os olhos invisíveis do passado estivessem sobre ela. Decidida a afastar o desconforto, Elizabeth desceu ao convés B, onde ficavam os salões de segunda classe. O ambiente era mais modesto do que o luxo da primeira classe, mas ainda assim elegante. As poltronas de couro marrom escuro e as mesas de madeira polida davam um ar acolhedor ao salão. Poucas pessoas estavam presentes, muitas já haviam se retirado para seus camarotes. Elizabeth se sentou em uma poltrona perto da janela, observando o céu estrelado e as águas calmas lá fora. Enquanto fitava o oceano, algo no reflexo da janela chamou sua atenção. Uma figura feminina de pé atrás dela apareceu por um breve instante antes de desaparecer. Elizabeth virou-se rapidamente, mas o salão estava vazio. Um arrepio percorreu sua espinha. Será que foi minha imaginação? Pensou, tentando acalmar-se. Mas então ela ouviu. Um sussurro, suave como o vento, mas carregado de uma tristeza profunda. Ajude-me. A voz parecia vir de todos os lados, e ao mesmo tempo de lugar algum. Elizabeth levantou-se, coração martelando no peito. Ela tentou racionalizar o que estava acontecendo. Talvez fosse o cansaço da viagem ou o medo do desconhecido que provocava alucinações. Mas seu instinto dizia o contrário. Algo ou alguém estava tentando se comunicar com ela, e a sensação de urgência aumentava. Decidida a descobrir o que estava acontecendo, Elizabeth começou a caminhar pelo salão. Seus passos ecoando suavemente no piso de madeira. Conforme avançava, as luzes pareciam oscilar e as sombras se moviam de forma inquietante nas paredes. Ela passou por uma porta que levava a um corredor estreito, onde os camarotes de segunda classe estavam localizados. O ar ali era mais denso, quase sufocante. Elizabeth parou em frente a uma porta entreaberta, sentindo uma forte atração por aquele lugar. Empurrando a porta com cautela, ela entrou no pequeno camarote. Dentro, havia uma cama arrumada, um espelho antigo e uma mala que parecia não ter sido tocada há muito tempo. Mas o que chamou sua atenção foi o retrato de uma jovem sobre a cômoda, parcialmente coberto por um véu de poeira. A jovem no retrato tinha uma expressão triste. Os olhos vazios, como se estivessem olhando diretamente para Elizabeth, pedindo ajuda. De repente, a porta atrás de Elizabeth se fechou com força, e o quarto mergulhou em uma escuridão assustadora. O ar ficou frio e uma presença invisível parecia tomar conta do lugar. Elizabeth tentou abrir a porta, mas estava trancada. Foi então que a voz retornou, desta vez mais clara e desesperada. Ajude-me! Salve-me! As palavras estavam impregnadas de desespero, ecoando em sua mente como se fossem gritos abafados de alguém que se afogava. Elizabeth olhou ao redor freneticamente, procurando a origem da voz. E então ela viu. No espelho, a imagem da jovem do retrato apareceu, mas não estava mais apenas no reflexo. Ela estava presente no quarto. Seu rosto pálido e distorcido pela agonia. Seus olhos vazios fixos em Elizabeth, implorando por alguma coisa, algo que estava além da compreensão. O que você quer de mim? Elizabeth sussurrou. Voz trêmula, o medo crescendo dentro de si como uma maré negra. A figura fantasmagórica levantou a mão, apontando para a mala no chão. Elizabeth, hesitante, ajoelhou-se ao lado da mala e abriu. Dentro, encontrou um diário antigo, as páginas amareladas pelo tempo. Ao folheá-lo, percebeu que as últimas páginas estavam manchadas.
como se tivessem sido molhadas. Ela começou a ler as palavras borradas, e a história que se desdobrava diante dela era de uma jovem passageira que nunca chegara ao destino. A jovem no diário falava de seu medo crescente ao longo da viagem, uma premonição sombria que a atormentava. Ela sabia que algo terrível aconteceria, mas ninguém acreditou nela. No final, as palavras eram quase ilegíveis, terminando abruptamente. Quando Elizabeth levantou os olhos do diário, a figura no espelho tinha desaparecido, e o quarto estava novamente iluminado, como se nada tivesse acontecido. A porta antes trancada agora estava aberta. Com o diário nas mãos, Elizabeth saiu do camarote, o peso do que descobrira ainda a pressionando. Algo lhe dizia que a história daquela jovem ainda não havia terminado, e de alguma forma ela estava destinada a descobrir o que realmente aconteceu naquela fatídica noite. Enquanto caminhava de volta para o salão, sentiu que as sombras que antes a assustavam, agora a seguiam, como se guardassem segredos que ainda não estavam prontos para serem revelados. Mas Elizabeth sabia que não podia fugir. Não quando havia almas perdidas, presas entre este mundo e o próximo, esperando por uma chance de serem ouvidas. O Titanic continuava sua viagem através das águas escuras, mas para Elizabeth a travessia havia se tornado algo muito mais sinistro. O brilho das estrelas no céu parecia insignificante diante da escuridão que agora envolvia o navio. E enquanto ela se preparava para enfrentar o que quer que viesse, uma coisa era certa. A história do Titanic não era apenas de glória e tragédia, mas também de mistérios assombrados que permaneciam enterrados no fundo do oceano, esperando por aqueles corajosos o suficiente para descobrir a verdade. Os dias seguintes foram um turbilhão de emoções para Elizabeth Gladys. O encontro com o espírito da jovem passageira e a descoberta do diário a deixaram inquieta, como se tivesse mergulhado em águas profundas, onde segredos sombrios aguardavam para serem revelados. Cada vez que ela tentava retornar à normalidade, algo a puxava de volta para a escuridão daquele mistério não resolvido. Elizabeth decidiu que precisava de respostas. Precisava entender quem era a jovem do retrato e o que a conectava àquele fantasma atormentado. Ela passou a investigar discretamente, perguntando aos tripulantes e passageiros sobre a jovem descrita no diário. Porém, as respostas eram vagas, e poucos pareciam lembrar de alguém que correspondesse à descrição. Numa tarde particularmente nublada, Elizabeth decidiu explorar mais a fundo o navio. Ela sentia que as respostas não estavam nas áreas comuns, mas nos lugares esquecidos, onde o tempo parecia parar. Ela começou sua busca nos compartimentos inferiores, aqueles reservados para a tripulação e que poucos passageiros ousavam visitar. Os corredores estreitos e mal iluminados criavam uma atmosfera opressiva. O som das máquinas era abafado, mas constante, como um pulsar do próprio coração do Titanic. Elizabeth seguiu por corredores labirínticos, até que se deparou com uma porta de metal enferrujada, semi-aberta. Do outro lado, encontrou uma sala de armazenamento, cheia de caixas empilhadas e móveis velhos. O ar ali era pesado, úmido, carregava um odor forte de mofo. Ao fundo, ela avistou uma pequena mesa coberta por uma toalha empoeirada. Sobre a mesa havia um candelabro, e ao lado dele, um objeto que fez o coração de Elizabeth parar por um instante. Um retrato idêntico ao que ela havia visto no camarote. Aproximando-se com cautela, ela examinou o retrato mais de perto. Ao lado dele, havia uma pequena carta amarelada pelo tempo. Com mãos trêmulas, Elizabeth pegou a carta e começou a lê-la. A carta, datada de abril de 1912, era endereçada a uma jovem chamada Alice Harper, uma passageira da segunda classe. As palavras eram de um homem chamado Edward, que expressava seu amor profundo por Alice e sua tristeza por não poderem estar juntos. Ele mencionava que havia algo que ele precisava contar a ela, algo que ele temia que fosse perigoso, mas que ela deveria saber para sua própria segurança. Antes que Elizabeth pudesse terminar de ler a carta, uma corrente de ar fria passou pela sala, apagando a única vela que iluminava o espaço. O pânico tomou conta dela, e ela sentiu novamente a presença que havia experimentado na primeira noite. Mas desta vez, a sensação era mais intensa, como se algo ou alguém estivesse ali com ela, da escuridão. De repente, a porta de metal se fechou com um estrondo, aprisionando-a na sala. Elizabeth tentou abrir a porta, mas ela estava trancada do lado de fora. O pavor a dominou enquanto ela tentava manter a calma. A escuridão parecia viva, pulsando ao seu redor,
E então ela ouviu passos lentos e arrastados, aproximando-se cada vez mais. Elizabeth. A voz sussurrou seu nome com um tom grave e arrastado, fazendo com que seu corpo se arrepiasse por completo. Ela se virou rapidamente, tentando ver algo na escuridão. De repente, um brilho fraco começou a emergir da parede oposta. Era como se uma luz espectral estivesse sendo projetada, revelando a silhueta da mesma jovem que ela vira antes. Mas agora a figura parecia mais sólida, mais real, e sua expressão estava cheia de dor e desespero. Alice Harper? Elizabeth murmurou, juntando as peças do quebra-cabeça. A jovem figura assentiu lentamente, seus olhos fixos nos de Elizabeth. As paredes da sala pareciam se dissolver, e Elizabeth foi subitamente transportada para um cenário diferente. Ela estava em um camarote de segunda classe, onde Alice estava sentada em uma cadeira, escrevendo em seu diário. A angústia no rosto da jovem era evidente, como se soubesse que o tempo estava se esgotando. De repente, a porta do camarote se abriu e um homem entrou às pressas. Era Edward, o autor da carta. Ele parecia agitado, nervoso, e foi direto até Alice, segurando-a pelos ombros. "Precisamos sair daqui, Alice. Agora", ele disse, a voz trêmula de urgência. "Por quê? O que está acontecendo?" Alice perguntou. O medo em sua voz era palpável. "Eu descobri algo terrível. Eles não querem que ninguém saiba. Se descobrirem que você sabe, eles virão atrás de você também." Edward respondeu, os olhos cheios de pânico. Antes que Alice pudesse responder, a visão começou a se desfazer, e Elizabeth foi novamente envolta em escuridão. Ela sentiu uma pressão no peito, como se o próprio ar estivesse sendo sugado para fora da sala. E então, de repente, tudo ficou em silêncio. A porta se abriu com um rangido e Elizabeth se viu de volta ao compartimento de armazenamento. A carta de Edward estava novamente em suas mãos, mas o retrato e o candelabro haviam desaparecido. Atordoada, ela saiu da sala, seus passos rápidos ecoando pelos corredores vazios. Elizabeth sabia que estava cada vez mais próxima da verdade. Alice Harper e Edward estavam envolvidos em algo que os colocava em grande perigo. Algo que eles não puderam escapar. E que de alguma forma ainda assombrava as profundezas do Titanic. Com o diário de Alice e a carta de Edward, Elizabeth voltou ao seu camarote, determinada a desvendar o mistério. Enquanto o navio seguia sua rota rumo ao destino final, ela sentia que as sombras estavam cada vez mais próximas. E para entender o que realmente aconteceu naquela noite, ela precisaria se preparar para enfrentar as forças que ainda vagavam entre os vivos e os mortos. E, embora não soubesse exatamente o que a aguardava, uma coisa era clara: o Titanic carregava mais do que apenas sonhos e esperanças, mas também segredos sômbrios que poderiam nunca ser revelados ao mundo exterior. E Elizabeth estava determinada a trazer a verdade à tona, mesmo que isso significasse arriscar tudo. Elizabeth Gladys não conseguia dormir. Desde que descobrira os segredos de Alice Harper e Edward, o peso do que carregava-as consigo tornou-se insuportável. As sombras do Titanic pareciam se fechar ao seu redor, e o ar outrora fresco, agora parecia carregado de uma tensão sufocante. Naquela fatídica noite de 14 de abril de 1912, o céu estava claro, pontilhado de estrelas que brilhavam como 1000 olhos observando o grande navio deslizar pelas águas geladas do Atlântico Norte. Elizabeth, entretanto, sentia-se cada vez mais presa, como se algo sombrio estivesse prestes a acontecer. As últimas palavras do diário de Alice ecoavam em sua mente. "Eles estão vindo para nós." Pouco depois das 23h30, o Titanic colidiu com um iceberg, e o impacto, embora sutil para muitos, foi sentido por Elizabeth como um presságio inevitável. O navio, que parecia indestrutível, agora tremia e gemia sob o peso da água que começava a invadir seus compartimentos inferiores. Elizabeth estava em seu camarote quando sentiu a primeira inclinação do navio. Inicialmente, ela tentou se convencer de que não era nada sério, mas a crescente agitação nos corredores do lado de fora logo a desmentiu. O som de passos apressados, vozes elevadas e ordens gritadas pelos tripulantes invadiram seus ouvidos, e o medo tomou conta dela. Ela rapidamente vestiu um casaco e pegou o diário de Alice e a carta de Edward, os únicos objetos que sentia ser importante levar consigo. A intuição, que sempre a guiara, agora lhe dizia que precisava sair dali o quanto antes. Quando abriu a porta de seu camarote, encontrou um caos crescente, com passageiros correndo de um lado para o outro, confusos e aterrorizados. Os tripulantes tentavam manter a calma, instruindo as pessoas a se dirigirem aos botes salva-vidas.
mas a gravidade da situação era evidente. Elizabeth sentiu o frio mortal do ar ao subir para o convés superior. O som da água subindo e engolindo o navio era assustador, e o gelo flutuante ao redor parecia brilhar de forma sinistra sob a luz da lua. Ela conseguiu chegar a um dos conveses, onde os botes salva-vidas estavam sendo preparados para o lançamento. A cena era angustiante. Mulheres e crianças choravam, abraçando seus entes queridos pela última vez, enquanto os homens tentavam manter uma fachada de coragem diante do inevitável. Elizabeth se viu empurrada para um dos botes por um tripulante que gritava para que as mulheres embarcassem primeiro. Ela hesitou, seu coração apertado pela ideia de deixar para trás aqueles que não teriam a mesma sorte. Mas, ao olhar ao redor, viu que sua presença poderia significar uma chance de sobrevivência, e ela não podia desperdiçá-la. Enquanto o bote descia lentamente para a água, o terror a envolvia. O som das cordas rangendo, o vento cortante e o som crescente de pânico no convés superior criavam uma cacofonia que parecia vir de um pesadelo. Quando o bote finalmente tocou a água gelada, Elizabeth sentiu uma onda de alívio misturada com uma culpa profunda. Ela estava viva, mas o Titanic, o grande gigante do mar, estava condenado. A noite avançou, e o bote salva-vidas se afastou cada vez mais do navio. Elizabeth, assim como os outros passageiros no bote, observou em silêncio aterrorizado, enquanto o Titanic inclinava-se cada vez mais, suas luzes piscando desesperadamente antes de apagar para sempre. O som de metal se retorcendo e o rugido das águas engolindo o navio ecoavam pelo oceano, enquanto gritos desesperados enchiam o ar. Quando o Titanic finalmente desapareceu sob as ondas, o silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Apenas o som suave das ondas batendo no bote quebrava a quietude. Elizabeth apertava o diário de Alice contra o peito, como se fosse a última conexão que ela tinha com o mundo que acabara de perder. As horas que se seguiram foram uma provação de sobrevivência. O frio cortante do Atlântico penetrava até os ossos, e a escuridão ao redor parecia infinita. Elizabeth olhava para os outros no bote, rostos pálidos e aterrorizados que compartilhavam o mesmo desespero. Muitos sussurravam orações, enquanto outros choravam em silêncio, o choque do que acabara de acontecer ainda dominando suas mentes. O tempo parecia se arrastar, cada minuto um tormento enquanto aguardavam algum sinal de resgate. A esperança, no entanto, começou a se renovar com o amanhecer. O sol, tímido e fraco, começou a despontar no horizonte, iluminando as águas geladas com uma luz dourada pálida. E então, como uma miragem, surgiu a silhueta de um navio ao longe. O RMS Carpathia, alertado pelos sinais de socorro do Titanic, havia chegado para resgatar os sobreviventes. Quando o bote de Elizabeth foi içado a bordo, ela sentiu uma mistura de alívio e tristeza esmagadora. O navio estava lotado com os poucos que conseguiram escapar do desastre, suas expressões marcadas pelo trauma. Enquanto ela era envolvida por um cobertor quente, o peso do que havia acontecido caiu sobre ela como uma maré inescapável. As imagens do Titanic afundando, os gritos dos que ficaram para trás, tudo isso a assombraria pelo resto de sua vida. Elizabeth, no entanto, sabia que carregava consigo mais do que memórias dolorosas. O diário de Alice e a carta de Edward estavam seguros com ela, um testemunho dos segredos sômbrios que haviam sido enterrados junto com o Titanic. Embora nunca tivesse descoberto exatamente o que Edward temia, sentia que, de alguma forma, ao sobreviver, ela havia cumprido parte do destino que estava traçado para ela. Enquanto o Carpathia se dirigia lentamente para Nova York, Elizabeth passou a maior parte do tempo em silêncio, observando as águas que agora pareciam tão traiçoeiras. Quando finalmente desembarcou, sentiu o peso de estar em solo firme novamente, mas também a responsabilidade de manter vivas as histórias das almas perdidas no Titanic. Elizabeth nunca falou abertamente sobre o que descobrira a bordo do navio. Guardou o diário e a carta como relíquias, um segredo entre ela e aqueles que não puderam escapar. A história de Alice Harper e Edward permaneceria com ela para sempre. Um lembrete das vidas que foram tragicamente interrompidas e dos mistérios que o oceano decidiu guardar para si. Nos anos seguintes, Elizabeth tentou seguir em frente, mas as memórias daquela noite nunca a deixaram. Ela sabia que havia sobrevivido por uma razão. E embora nunca pudesse entender completamente os eventos que ocorreram, aceitava que o destino a havia colocado naquela posição. Ela viveu uma vida tranquila, longe dos holofotes e da fama que muitos outros sobreviventes buscaram.
O Titanic tornou-se uma lenda, e Elizabeth, uma das poucas que realmente conhecia a profundidade dos segredos enterrados com ele, escolheu o silêncio. Sabia que alguns mistérios eram melhor deixados nas profundezas, onde nem mesmo o tempo poderia tocá-los. No final de sua vida, Elizabeth passou o diário de Alice e a carta de Edward para sua neta, com instruções para mantê-los seguros, mas nunca revelá-los. As últimas palavras que ela disse à sua neta foram: "Alguns segredos são pesados demais para serem carregados. Que o mar os guarde em paz." E assim a história de Elizabeth Gladys, Alice Harper e Edward foi enterrada no tempo, juntamente com os destroços do Titanic. Um conto de amor, medo e segredos não revelados, perdido nas profundezas do oceano, mas sempre vivo na memória daqueles que ousaram sobreviver.